Eles não conhecem o medo e não possuem piedade. Em sua percepção distorcida, existe um único desejo: matar. Estas são pessoas com mentes diabólicas. Episódio de hoje: Charles Cullen. Nascido em 22 de fevereiro de 1960, em West Orange, Nova Jersey, Charles Edmund Cullen era o mais jovem de 8 irmãos, em uma família católica. Seu pai, Mimi Cullen, era um motorista de transporte escolar que faleceu de infarto quando Charles tinha apenas 7 meses. Florence Cullen, sua mãe, era dona de casa, que em dezembro de 1977 morreu em um acidente de trânsito em que sua filha conduzia o veículo. Charles cresceu em um bairro de operários e trabalhadores. Já demonstrava instabilidade emocional desde pequeno, com sinais de depressão e comportamento autodestrutivo. Aos 9 anos de idade, tentou se suicidar com produtos químicos que roubou do laboratório da escola. Este tipo de atitude se repetiria ao longo da vida de Cullen, que ao todo fez 20 tentativas de suicídio. Relatos dizem que ele também maltratava animais, prendendo-os em bolsas de boliche e latas de lixo. Costumava ainda fazer brincadeiras em que colocava líquidos inflamáveis na bebida das pessoas ou passava trotes por telefone a casas funerárias. Em 1978, ele abandonou seus estudos e se alistou na Marinha dos Estados Unidos, mas logo voltou a demonstrar instabilidade mental. Certa vez, realizou seu turno vestindo um uniforme de médico, com máscara e luvas de látex, equipamento roubado do estojo de primeiros socorros do navio. Seu comportamento fora do comum foi seguido por 7 tentativas de suicídio, até que a Marinha o dispensou por razões médicas em 1984. 3 anos depois, Cullen entrou para uma escola de enfermaria e conseguiu trabalho no St. Barnabas Medical Center, em Nova Jersey. Casou-se com Adrienne e teve 2 filhas. Longe dos problemas que já havia demonstrado, ele agora parecia ter uma vida feliz e comum. Porém, internamente, Charles Cullen continuava em uma batalha contra si mesmo. Ele tinha a intenção de roubar drogas do hospital que trabalhava para se matar, chegando um dia a cravar na sua própria cabeça uma tesoura, tendo que ser operado imediatamente. Além do quadro depressivo, Charles batia em sua esposa, que alegou que o marido era também alcoólatra. Em 11 de junho de 1988, quando o paciente John Yengo chegou ao hospital St. Barnabas, depois de sofrer uma reação alérgica a um medicamento para o sangue, ele não podia imaginar que morreria, se tornando vítima e um marco na vida de Charles Cullen, sendo sua primeira vítima fatal. Charles aplicou-lhe uma dose letal de remédios intravenosos que o matou. No mesmo hospital, ele matou 11 pacientes sem deixar suspeitas. Só parou quando em janeiro de 1992 pediu demissão, quando diretores do hospital começaram a investigar quem havia adulterado bolsas de fluido intravenoso. No mês seguinte, Charles conseguiu emprego no Warren Hospital, em Phillipsburg, e lá assassinou 13 idosas, depois de administrar altas doses de remédios para pessoas com problemas de coração. Sua última vítima não foi levada a sério pela família e médicos quando reportou que um enfermeiro lhe injetou algo enquanto ela dormia. Em 22 de janeiro de 1993, a esposa de Charles solicitou o divórcio. Cullen compartilhava a custódia de suas filhas e chegou a pensar em pedir demissão do hospital. Mas, segundo ele, os pagamentos de pensão às filhas forçaram a seguir trabalhando. Agora solteiro, Charles começou a se envolver com uma colega de trabalho, com quem saiu algumas vezes e se apaixonou. Mas
Quando ela negou a sua proposta de casamento, ele se tornou obcecado. Começou a segui-la no trabalho e pela cidade. Fazia chamadas telefônicas e deixava mensagens constantemente, chegando a entrar sem autorização na casa da mulher, enquanto ela e o filho dormiam. Ela o denunciou por assédio e por invadir propriedade particular. Ele foi condenado a 1 ano em liberdade condicional e no dia seguinte de sua sentença tentou suicídio. Recebeu 2 meses de descanso do trabalho e foi tratado em 2 centros psiquiátricos por depressão. No retorno ao trabalho, Charles assassinou Ellen Jean, uma mulher de 91 anos que se recuperava de uma cirurgia. Ele entrou discretamente e lhe injetou uma dose de digoxina, ato que se repetiu em outros centros médicos, nos quais ele trabalhou. Segundo ele, não era possível tolerar que salvassem a vida de um paciente que devia morrer, aos quais ele ajudava a acabar com o sofrimento. Seu comportamento em centros médicos tornou-se instável e ele foi demitido em agosto de 1997 por mau desempenho no trabalho. Ficou desempregado por 6 meses e passou por tratamento para depressão, que não melhorou sua saúde mental. Segundo vizinhos, ele era visto perseguindo gatos pelas ruas durante a noite. Às vezes gritava ou falava sozinho e fazia caretas para as pessoas quando elas não estavam olhando. Em fevereiro de 1998, Charles foi despedido de um centro médico na Pensilvânia após ser descoberto entrando com uma seringa no quarto de um paciente. Também foi acusado de administrar drogas a doentes em horários não programados. Mesmo assim, a falta de enfermeiros na época tornava fácil que Charles conseguisse um novo emprego com rapidez, e muitos hospitais não denunciavam seus atos para não serem processados. No mesmo ano, o médico forense Zachary Lizak, depois de examinar o corpo de um paciente de 78 anos que faleceu devido a uma dose fatal de digoxina, informou às autoridades que havia um anjo da morte entre os enfermeiros, mas não conseguiu informações para levar adiante a sua investigação. Cullen tentou suicídio novamente em janeiro do ano 2000, tentando se sufocar com fumaça. Seus vizinhos chamaram os bombeiros e a polícia. Ele foi internado em um centro psiquiátrico, mas recebeu alta no dia seguinte. Em 2002, colegas de trabalho de Cullen começaram a percebê-lo. Uma enfermeira do hospital St. Luke foi a primeira a relatar o seu comportamento estranho. Ele foi visto saindo de quartos cujos pacientes logo depois faleciam. Durante seus turnos, havia um acréscimo incomum de pacientes com paradas cardiorrespiratórias. Quando percebeu que era observado, Cullen abandonou seu trabalho sem dar explicações. Ele só foi descoberto porque trabalhou no centro médico de Somerset, onde o sistema de pacientes era totalmente controlado por computador, e revelou que Cullen revisava arquivos de pacientes que não estavam atribuídos a ele. E o registro médico dos quartos mostrou que ele solicitava medicamentos para pacientes que não precisavam. As autoridades foram finalmente contatadas, mas Cullen já havia assassinado as 5 pacientes. Ele foi despedido em 31 de outubro de 2003 e durante várias semanas a polícia o vigiava enquanto a investigação sobre sua vida profissional chegava ao fim. Os oficiais prenderam Charles em 14 de dezembro de 2003. Em abril de 2004, Charles Cullen se declarou culpado por ter assassinado seus pacientes e jurou ante a corte a cooperar com a investigação, desde que não fosse sentenciado à pena de morte. Cullen foi declarado culpado por ter assassinado 40 pacientes durante 16 anos de serviço como enfermeiro em 10 hospitais. Acredita-se que o número possa ser muito superior, chegando a 400 assassinatos, pois muitos hospitais podem ter omitido os crimes para evitar punições e processos. Ele recebeu 11 condenações de prisão perpétua sem liberdade condicional. Durante os interrogatórios, Charles Cullen justificava seus atos, dizendo que matava para libertar os pacientes de seu sofrimento e também para prevenir
que o pessoal do hospital desumanizasse os pacientes com tratamentos que não funcionariam. O enfermeiro disse que pensava por vários dias antes de matar, mas no final matava por impulso. Devido aos seus crimes, foi criada a lei que obriga todos os centros médicos a reportarem erros e a fazer uma avaliação mais extensa antes de contratar empregados. Charles Edmund Cullen tentou suicídio por cerca de 20 vezes, não conseguiu e acabou levando à morte dezenas de pacientes que ele alega ter libertado do seu sofrimento. Charles Cullen é uma das pessoas com mentes diabólicas.